me confessou aqui que lá está chovendo mais que aqui. E hoje eu vou não enaltecer na figura dele, mas até para que as pessoas saibam, ele hoje é o nosso, junto com a nova diretoria, está representando aqui também a equipe da Mediúnica na nossa diretoria, que a gente faz votos de uma plena prosperidade na sua nova gestão. Parabéns, Vanderlei, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Continuemos com Jesus, em pensamento firme, voltados para Ele, para os espíritos que coordenam os trabalhos dessa casa, que a todos nós carinhosamente acolhe. Que o Mestre possa estar conosco, nos orientando, nos esclarecendo e trazendo-nos a realidade do Espírito, que é o que todos nós somos. Vamos falar um pouco hoje sobre esse tema que nós não gostamos muito de falar, porque toca em nós de uma forma bastante contundente. Vamos falar sobre a dor e o sofrimento vistos, compreendidos sob a óptica espírita. Bem, um dos maiores filósofos da Igreja Católica, Católica Apostólica Romana, Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, ele afirmou em uma de suas súmulas teológicas que a dor de Jesus, a dor pela qual Jesus passou, foi a dor mais intensa, foi a mais forte dor que já existiu. Ao longo desses 800 anos depois de Tomás de Aquino, muitos estudiosos, muitos filósofos, muitos cientistas têm debatido esse tema, apesar da importância dele não ser tão grande para a compreensão do cristianismo. Mas houve um debate muito longo para se definir se realmente a dor do Cristo foi a maior que já existiu. Algumas pessoas afirmam que sim, alguns filósofos e teólogos também, mas os cientistas dizem que existem dores muito mais intensas e muito mais atrozes do que aquelas sofridas pelo Cristo da cruz. Apesar de que a crucificação foi criada de forma cruel para que a sua vítima sofresse a pior dor que eles pudessem conceber naquela época. Alguns afirmavam que sim, outros que não. Tomás de Aquino disse que Cristo teve a dor mais intensa, primeiro pelo que causou a dor, que a própria crucificação, como já dissemos, é uma forma torturante de assassinar alguém. Depois, pela sensibilidade do paciente. Tomás de Aquino já dizia isso, e os espíritas concordam nesse ponto, que quanto mais sensível, quanto mais evoluído o ser que está encarnado naquele corpo, maior a sua sensibilidade à dor, mesmo porque, quanto maior a evolução do sistema nervoso da criatura, maior a dor, mais intensa a dor que aquela criatura vai sofrer, vai sentir, vai perceber. Então, pela sensibilidade do paciente, que era Jesus, extremamente evoluído em todos os tempos, pelo menos na nossa concepção, essa dor foi mais intensa. Também pela pureza dessa dor, dizia Tomás de Aquino, porque Jesus não mereceu, não fez nada para merecer essa dor. E depois, por ter assumido voluntariamente. Tomás de Aquino, então, baseado em tudo isso e mais uma série de argumentos que ele levantou, ele afirmou que a dor do Cristo foi a maior dor que uma pessoa já sentiu na história da humanidade. Mas nós sabemos, e os médicos também, o quão subjetiva é a dor. Quantas nuances existem na dor física, na dor emocional, na dor moral, em todo tipo de dor que nós podemos conceber. Isso é uma coisa individual, pertence a cada um, porque, como vamos ver, a dor é uma coisa gerada no corpo, mas sentida principalmente no espírito. Vamos entender o que é a dor. A dor é uma reação involuntária do organismo, ou seja, eu não posso optar em sentir dor ou não. Ela simplesmente acontece.
quando há qualquer tipo de alteração na estabilidade desse organismo, seja esse organismo que organismo for, desde uma planta até um ser humano mais evoluído. De alguma forma, esses seres reagem a essa alteração na estabilidade da sua estrutura física e sentem o que nós chamamos de dor. Mas a dor provoca uma coisa chamada sofrimento. O sofrimento é a nossa reação à dor. A dor chega e a grande maioria de nós sofre. Sofre porque a dor provocou esse sofrimento. Algumas pessoas tomam o termo sofrimento e dor como sinônimos. O próprio Allan Kardec, em algumas passagens da codificação espírita, ele usou dor e sofrimento como sendo sinônimos. Nós vamos estudar aqui hoje, brevemente, dor e sofrimento como duas coisas distintas e separadas, sendo a dor aquela que causa o sofrimento, podendo a dor causar ou não o sofrimento. Vamos ver também isso aí ao longo do nosso estudo aqui hoje, da nossa compreensão, da nossa busca pela compreensão. Lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma que o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária da dor, porque ainda não se tem noção precisa do funcionamento da dor, a própria ciência não compreende ainda profundamente o funcionamento da dor. Chegam ao ponto de se dizer que até hoje a medicina não tem uma convicção plena de como as anestesias funcionam. Os médicos sabem que elas funcionam, mas não sabem plenamente por qual mecanismo as anestesias funcionam. Então o corpo, disse Kardec, é o instrumento da dor. Se não é a causa primária, afirmou o codificador, é pelo menos a causa imediata da dor. Ou seja, a dor ela é sempre gerada no corpo. Mas quem tem a percepção da dor é o espírito. A alma tem a percepção da dor. Essa dor que a alma sente, essa sensação ruim, essa coisa que tortura, que incomoda o ser anímico ou a alma, é que nós chamamos de percepção da dor. Resumindo isso, nós poderemos afirmar que o corpo gera a dor, o corpo produz a dor. O espírito sofre, sente a dor e transforma essa dor em sofrimento, ou não. Vamos ver depois como isso pode acontecer. Um lama muito famoso, um jovem budista, que assumiu o posto de lama e escreveu várias obras falando sobre a serenidade da vida, sobre a busca pela espiritualização, que os budistas chamam de nirvana. Ele escreveu um texto num desses livros, o Lama Michel Rinpoche, Uma Jovem Ideia de Paz, é o nome do livro que ele escreveu. Eu confesso que não li esse livro, tirei apenas essa citação. Ele diz desse livro que sofrimento é diferente de dor, porque sofrimento é ter apego à dor. Uma coisa é a gente sentir dor e sofrer com isso. Outra coisa é dizer, está doendo, mas por que eu vou sofrer? Por que eu vou me deixar passar mal? Dor e sofrimento são coisas diferentes. É sobre esse aspecto que nós vamos estudar. Dor e sofrimento são coisas diferentes. Você pode ter a dor e não achar que ela é algo ruim. Pode transformar a dor em alguma coisa que pode te elevar. Ou pode transformar essa dor em um mecanismo de depuração, de evolução e de crescimento. Vemos que existem muitas nuances em tudo aquilo que envolve dor e que envolve sofrimento. Bem, conhecido isso, nós vamos pensar primeiro se a dor é necessária. Nós entendemos claramente que quando Deus concebeu o universo, Ele já tinha tudo planejado, já tinha tudo calculado sobre o que todas as coisas iriam acontecer, sobre tudo que iria acontecer com relação ao universo. É o determinismo divino para a sua criação.
Porque Deus, sendo perfeito, jamais criaria algo que pudesse dar errado, ou que pudesse trazer algum efeito colateral. Ou seja, a dor certamente já estava prevista nos códigos divinos quando da criação do universo. E nós sabemos que sim, hoje nós temos a convicção de que a dor é necessária. Por vários propósitos, para várias funções, mas temos duas funções que são principais. Primeiro, a dor é necessária como um mecanismo de alerta ao nosso organismo. As pessoas que não sentem dor sofrem torturadamente pela ausência da dor, pela analgesia, uma doença que provoca a perda da capacidade de sentir dor. Ou seja, a pessoa está andando, de repente ela pisa em cima de um prego, fura o pé e não percebe. Quando ela vai ver, já está perdendo sangue pela rua. Quebra um osso e não percebeu que quebrou esse osso. Essa pessoa normalmente tem uma vida muito curta, porque ela vai acabar uma hora quebrando alguma coisa fundamental para ela, tendo uma hemorragia interna ou coisa parecida, não vai sentir dor e vai morrer. Então é uma complicação muito grande a pessoa não sentir dor. Por isso que dizemos que quanto mais evoluído o ser, materialmente falando, quanto mais evoluído, quanto mais tardio o ser, maior a sensibilidade da sua dor. Quanto mais refinado o seu sistema nervoso, maior a sensibilidade à dor. A dor física, porque ela é um mecanismo necessário. Mas a dor também é necessária para um outro propósito, instrumento indispensável de aprendizado e evolução espiritual. Nós não evoluiríamos espiritualmente se não fôssemos submetidos ao grilhão da dor. Se a dor não nos cutucasse de vez em quando, não nos chamasse a atenção para o que estamos fazendo de errado, nós não conseguiríamos chegar ao ponto de evoluir espiritualmente. Então essas duas funções, no mínimo, nós temos convicção de que a dor serve. Mas o sofrimento não é necessário. O sofrimento é absolutamente dispensável, porque eu não preciso do sofrimento, nem para me alertar sobre a necessidade de retomada de conduta, e nem para a minha evolução espiritual. Antigamente pensava-se que quanto mais sofria o ser, mais ele estaria guindando às alturas celestes. Isso é um grande engano. Pessoas deixavam-se levar pelo sofrimento, demonstravam sofrimentos propositadamente gerados para que eles pudessem galgar degraus espirituais. Mas isso não é uma realidade, o Espiritismo comprovou isso, e as nossas igrejas co-irmãs, a grande maioria delas dispensam absolutamente o sofrimento como mecanismo de evolução. A dor é necessária, o sofrimento não é necessário, ele é totalmente dispensável. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que assinou como um espírito amigo nos disse que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Só sente dor quem tem capacidade de superá-la, de suportá-la, de passar por ela. Ou seja, é uma conquista de cada um de nós a possibilidade de sentir dor. Não vos aflijais, pois, continua o benfeitor dizendo, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Isso não significa que precisamos nos torturar e infringir dor a nós próprios para atingirmos as glórias do céu. Significa que as consequências da dor, quando suportadas com dignidade, depurarão o nosso ser espiritual e farão com que nós consigamos superar as deficiências particulares nossas do passado e alcançar mais elevados postos espirituais. Em outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura.
Essa é uma passagem que Kardec toma a palavra sofrimento como sinônimo de dor, porque de certa forma o é. Mas no nosso estudo vamos entender que no lugar da palavra sofrimento ali, existe a palavra dor. Bem dizer a dor como prelúdio da cura, ou seja, quando eu começo a sentir dor em meu espírito, é porque está começando em mim a cura de uma mazela que eu adquiri numa encarnação passada, ou até mesmo nessa encarnação, em etapas pregressas da minha existência, e que estão me levando hoje à necessidade de passar pelo aguilhão da dor. Quando eu começo a sentir dor, é porque algo está sendo despertado em mim, não apenas de forma física, para que eu busque recurso médico e terapêutico, mas também algo espiritualmente está sendo despertado em meu ser, para que eu possa avançar na senda evolutiva do espírito. Um poeta libanês chamado Gibran Khalil Gibran, um poeta libanês radicado nos Estados Unidos, ele escreveu um livro, vários deles ele escreveu, logicamente, mas um deles chamava-se O Profeta, em que ele trazia conselhos para vários tipos de pessoas, crianças, adultos, velhos, jovens, enfim, para um monte de gente, um conselho para cada um. E nesse livro, ele diz que a dor, quando ele fala sobre a dor, ele fala que a dor é o rompimento do invólucro que encerra a nossa compreensão. Uma frase de efeito das mais belas que já vimos sobre a dor. Porque a nossa compreensão está envolvida em uma carapaça fortemente construída para que ela fique ali guardadinha e que eu não me preocupe com nada no mundo, a menos que eu esteja sentindo dor. No momento em que a dor me atinge, é como se esse envoltório, se essa carapaça, ela se rompesse e expusesse para mim mesmo aquilo de que eu preciso me curar, seja espiritualmente ou fisicamente falando. Muitos de nós esquecem de que temos que evoluir enquanto a dor não nos atinge. E aí chega o alarme da dor e nos desperta para essa compreensão que nós temos dificuldade de alcançar. De outra forma, o espírito Clarencio, um dos orientadores do André Luiz em Nosso Lar, que foi o autor do livro, diz nesse livro chamado Entre a Terra e o Céu, que a dor é o grande e abençoado remédio. E continua ele um pouco à frente, depois do poder de Deus, representado logicamente pelo amor de Deus, a dor é a única força capaz de alterar os rumos dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Vejam que é uma frase muito semelhante ao que Khalil Gibran já disse. A dor vem romper esse envoltório, porque junto com o amor de Deus, a dor é a única capaz de nos demover do estado de inércia em que muitas vezes nos deixamos ficar para nos despertar para as necessidades de cuidado com o corpo e cuidado com o espírito. Autores de diversas partes do mundo e de diversos tempos falam as mesmas coisas sobre a dor. A necessidade de nós passarmos, de nós suportarmos e nos resignarmos à dor. Mas seria a dor uma coisa justa? Será que existe justiça na dor? E a gente, na nossa inferioridade, fica nos perguntando: será que Deus não tinha outro mecanismo para nos fazer despertar que não fosse a dor? Claro que não, porque se tivesse, Ele, como Pai amoroso, teria utilizado. Será que existe injustiça nesse mundo? Será que existe injustiça? Vemos tantas dores em tantas pessoas. Nós podemos afirmar que sim, existe injustiça. Pessoas cometem injustiças aqui e ali. Nós vemos crianças
pequenas sendo mortas por outras pessoas ou pelas doenças cruéis. Isso a nós parece uma grande injustiça do mundo para com aquela criança. Será que existem injustos? Sim, existem aquelas pessoas que são autores, que são algozes, que são criadores daqueles sofrimentos. Esses são os injustos e eles estão por toda parte e responderão por isso perante a lei divina. Mas será que existem injustiçados? A doutrina espírita nos ensina que se existe injustiça e se existem injustos, injustiçados não existem. Porque todos nós somos, em extrema essência, autores das nossas próprias dores. Mesmo que alguém maledicente, que alguém mau, que alguém cruel, tenha sido autor imediato dessa dor. Mesmo que a natureza tenha sido autora imediata dessa dor. Mas a criatura nunca, jamais, ela é injustiçada. Ela sempre necessita de passar pelo aguilhão dessa dor. Por essa dor que a atinge. Isso Allan Kardec nos explica claramente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre bem-aventurados os aflitos, onde ele explica sobre a justiça das aflições. Nesse capítulo, que é um dos mais belos, mais consoladores e mais ricos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre as causas das dores, e o que ele chama de causas das aflições, que também pode ser sinônimo de sofrimento, de dor. Aí ele explica que as nossas dores sempre têm uma causa. E na grande maioria das vezes, ou pelo menos em boa parte das vezes, em nossa vida, as causas das dores estão no nosso passado recente. Normalmente na nossa infância ou na nossa juventude reencarnatória. Explica Allan Kardec que basta um pai que é hoje desprezado, maltratado pelo seu filho, olhar para o seu passado recente e ver em que ponto ele negligenciou amor a esse filho. Uma pessoa que se queixa de uma doença adquirida na sua maturidade, se ela fizer uma reflexão, vai ver que em boa parte das vezes, se não na maioria das vezes, essa dor foi provocada por incúria dela, enquanto as energias anímicas, o fluido vital ainda estava borbulhante em seu corpo durante a juventude. E quando esse fluido vital foi reduzindo, diminuindo, a doença e a dor a atingiram. Se a pessoa, a criatura olhar para trás recentemente, vai ver que a grande maioria dos seus reveses da vida adulta, da maturidade ou da velhice, estão relacionadas com equívocos praticados por ela nessa vida. Uma injúria recebida hoje pode ser uma injúria cometida 10 ou 20 anos atrás. Mas Kardec também fala que se existem dores cuja comprovação é clara nessa vida, se nós vemos pessoas que adquirem uma cirrose hepática por ter se excedido na bebida na juventude, ou adquire uma insanidade mental por ter se excedido no consumo de drogas enquanto jovem, nós também vemos que algumas aflições não possuem causas claras nessa vida. Como podemos explicar, por exemplo, as crianças que nascem com má formação? O que fizeram elas nessa vida para adquirir tal estado de tristeza e de dor? Pessoas que nascem sentindo dor e vivem uma vida longa, padecendo dores às vezes cruéis, e que olham para trás e veem que nada fizeram para serem vítimas daquela dor. Seria essa dor acometida a uma pessoa e ela era injustiçada por aquela dor? Aí os espíritos levantam o véu e nos mostram a reencarnação, que nos ensinam que se a dor não teve a sua gênese nessa encarnação,
a teve numa encarnação anterior ou em algumas encarnações pretéritas. Se as causas das dores não estão nessa encarnação, é porque nós trouxemos elas quando viemos para essa vida em estado de reencarnação. E aí elas são das gêneses mais diversas, porque não sabemos quantas vezes já desencarnamos. Vemos aí pessoas em tamanhas aflições que não se justifica essas dores pelos erros cometidos nessa vida. São depurações de equívocos adquiridos por nós em vidas pregressas. Portanto, quando vemos uma criança sofrendo, existe ali talvez uma injustiça da natureza de permitir que uma criança nasceu bela e formosa e saudável e a outra nasceu em sofrimento. Talvez existe ali algum injusto, alguma pessoa que provocou aquele sofrimento, mas aquela criança, aquela pessoa, aquele adulto jamais é um injustiçado, porque houve a aquisição dessa necessidade em um equívoco, em uma falta de amor em algum momento. Porque sempre que faltar amor em nossa vida, em algum instante, a dor vai romper esse invólucro, vai tocar a sineta e nos chamar a atenção pela necessidade da prática do amor. Quando há dor hoje, houve falta de amor no passado. Isso é da lei de Deus. Mas parece que algumas criaturas, alguns seres, sofrem dores, passam por sofrimentos que eles não queriam, mesmo sem terem feito nada nessa vida e nem em vidas anteriores que justificasse esse sofrimento. Então nós poderíamos dizer que essas criaturas são injustiçadas pela dor? Em essência também não podemos afirmar isso. E nós ficamos pensando, sim, mas o que os animais fizeram em sua vida para terem a necessidade de passar pela dor? Mas não são só os animais que passam pela dor sem terem necessidade aparente de passar pela dor, porque não fizeram nada em reencarnações passadas que justificasse a culpabilidade pela geração de uma dor. Outros seres passaram pela mesma situação e o mais importante deles nós conhecemos muito bem. O que fez Jesus nas suas encarnações anteriores para passar por um sofrimento tão grande que chegou ao ponto de vários filósofos disserem que foi a maior dor jamais sofrida por um ser humano. A literatura espírita é muito rica e ela jamais nos deixa sem um esclarecimento. Não precisamos buscar tão longe para compreendermos que as dores têm sua causa nessa vida ou numa vida anterior, mas nem sempre elas refletem expiações, resgates, culpas, responsabilidades. Existem outras coisas que demandam a necessidade da dor. Nesse livro pouco conhecido no meio espírita, chamado Sublimação, a grande dama da mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, escrevendo pelas mãos, emprestando as suas mãos para trazer o pensamento do espírito Leão Tolstói, um dos personagens de Leão Tolstói, escreve esse texto num dos contos lindíssimos desse livro que todos vocês deveriam ler, porque é muito curioso, muito bom de ler e muito interessante, chamado Sublimação. E esse espírito diz o seguinte: nem tudo que se sofre na terra é expiação. Castigo por determinada falta, repreensão por essa ou aquela rigorosa discrepância praticada em anteriores vidas. Ou seja, nem tudo tem sua causa gerada nessa vida ou na vida anterior que demande uma dor ou uma expiação. É preciso lembrar que as próprias condições materiais e morais do planeta podem causar danos aos seus habitantes, sem que isso implique em uma penalidade.
É estranho falarmos isso, né? É estranho compreendermos, principalmente se lermos somente esse trechinho. É necessário ler o conto inteiro para compreender. Mas o Espírito está afirmando textualmente que nem tudo que se sofre de dor nesse mundo é expiação. Nem tudo que se sofre de dor é causa de algum erro do passado. É claro que a literatura espírita nos ensina, devemos perceber pela universalidade dos ensinamentos. Então, quando não compreendemos alguma coisa de algum autor, buscamos em outro autor. E o Espírito André Luiz, nesse livro Ação e Reação, classifica a dor em diversos tipos de dor. Não somente aquelas que nós imaginamos serem dores de expiação. Ele começa falando sobre outro tipo de dor interessante, que é a dor evolução. Diz ele que a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho. O André Luiz é muito poético, quando ele fala sobre o ferro sofrendo sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando irresponsável ou semiconsciente para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução que atua de fora para dentro da criatura, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Nós temos que compreender que evoluir dói. Para que a semente nasça é necessário que ela morra, que ela apodreça, que ela se entregue ao desmembramento na terra. Para que o diamante se transforme de carvão em pedra preciosa, é necessário que ele sofra as agrúrias das temperaturas, das pressões. Também o animal passa por etapas de dor e sofrimento para a sua evolução anímica, ainda que isso não seja demandado por relações de causa e efeito. É simplesmente uma necessidade evolutiva. A própria evolução cobra de nós a dor. Há alguns tipos de dor, logicamente. Então é por isso que os animais muitas vezes sofrem. Mas como disse Jesus, ai daqueles que provocarem os escândalos, ai daqueles que provocarem a dor nessas criaturas. Porque se eles estão evoluindo, aqueles que estão provocando dor a essas criaturas estão adquirindo débitos aos quais eles deverão passar uma longa temporada para resgatá-los. Outro tipo de dor é a dor expiação, é essa a qual nós estamos acostumados com ela. Em nosso estudo, porém, no estudo que eles estão fazendo lá em nosso lar, analisamos a dor expiação, que vem de dentro para fora. Ou seja, a dor evolução é do mundo que nos comprime e nos faz sentir dor. A dor expiação é a dor que nós geramos dentro de nós, que para consertar o que ela estragou, é necessário que ela saia de nós e provoque a dor. Ou seja, ela vem de dentro para fora. É gerada dentro de nós. Não foi gerada no exterior. Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É bem diferente da dor evolução que ele falou no texto anterior. Mas nós também temos a dor auxílio. Parece incrível, mas até mesmo de auxílio a dor nos serve. A dor auxílio é aquela que vem interceder por nós quando estamos prestes a cair em um abismo evolutivo. Quando estamos prestes a cometer uma grande bobagem em nossa vida, e os benfeitores espirituais se compadecem de nós e nos enviam essa dor chamada dor auxílio. Como é que isso pode acontecer? Alguns livros da série André Luiz, pelo menos lembramos de um deles, mas não sabemos o nome, que ele mostra a situação em que o homem estava cada vez mais se comprometendo com a sua família. E quando ele estava chegando a um ponto em que ele ia cometer um grande desatino, ele foi acometido de um infarte. E ficou na cama durante um tempão para que não cometesse aquele erro. Porque ele e a sua família tinham méritos de receber as bênçãos da dor auxílio. Quantas vezes uma doença gravíssima não chega a uma pessoa ou a uma família
para libertar aquela família de sofrimentos e de dores atrozes. Nós não conhecemos o futuro, não conhecemos a consequência das coisas, mas Deus tudo sabe e tudo prevê, porque sabe em que posição estarão as partículas do universo daqui a 10, 100 ou 1000 anos, porque foi Ele que concebeu tudo isso. Portanto, muitas vezes, aquela dor que nos parece chegar de imediato e acabar com as nossas possibilidades de vida, ela está, na verdade, nos trazendo um auxílio. Imagine um pai bondoso que sai de casa e de repente sofre um infarto e desencarna. Talvez a providência divina está libertando ele da dor e do sofrimento de ver o seu filho cair em desgraça 2 ou 3 semanas depois. Ou quando eu estou interessado em cometer um grande desatino e algo vem em meu benefício e impede que isso aconteça. Para as pessoas que olham, pode ser o fim da minha vida, mas para mim é a salvação da evolução que eu não perdi por não ter cometido aquele auxílio. E essa dor auxílio só é enviada àqueles que têm merecimento para recebê-la. Então vejamos nós que existem muitas nuances de dor. Não é aquelas apenas que servem como expiações. Existem vários tipos de dor, portanto, nós não podemos maldizer a dor. Devemos evitar, devemos fugir sempre do sofrimento, mas a dor, ela é extremamente necessária. Tão necessária ela é que muitas vezes a dor não provoca sofrimento. Esse tipo de dor, por exemplo, é uma dor aguda, talvez seja uma das, se não a dor mais intensa que um ser pode sentir. Eu, infelizmente, não me lembro dessa dor, porque nessa encarnação não tive a possibilidade de gerar um filho em meu ventre, porque não sou mulher. Mas as mulheres afirmam que a dor do parto é a dor mais aguda pela qual elas já passaram, é a dor mais intensa pela qual elas já passaram. Mas a mulher não sofre quando ela está dando à luz. Ela sente dor. A dor é intensa, mas aquilo não se traduz num sofrimento, porque ela sabe que dentro de poucos instantes ela vai ter em seus braços a coisa mais preciosa já gerada nesse mundo, o seu filho. Então essa dor intensa, essa dor torturante, que não está chegando a ela só nesse momento, porque antes de chegar ali, ela já passou por dor nas pernas, dor nas costas, dor nas juntas e dor em vários lugares do corpo, até chegar ao ponto culminante do parto e a dor mais intensa, mas ela continua feliz, porque ela sabe que vai receber aquela criatura em seus braços. E isso não traz para ela sofrimento. Outras dores também não trazem sofrimento. As dores do esporte, por exemplo. Lembram daquela jovem chamada Gabriela, uma suíça, que estava correndo a maratona na Olimpíada de Los Angeles em 1984. A primeira vez em que os homens permitiram que as mulheres corressem uma maratona. Porque a maratona era coisa para homem, para machos. Mulheres não tinham condições de correr maratona. As mulheres correram e mostraram que elas sim tinham condições. Mas essa jovem teve uma dificuldade orgânica. Ela estava a ponto de dar uma prova aos homens de que as mulheres não devem correr a maratona. As dores eram lancinantes, os seus músculos, os seus tendões, todos doíam, mas ela em nenhum momento sentiu sofrimento. Não sofreu. Insistiu, chegou depois do 30º lugar, mas cruzou a linha de chegada, foi amparada pelos fiscais e logo depois estava sorrindo feliz, porque provou para si mesmo que sim, ela era capaz de correr uma maratona. Muitas fizeram o mesmo que ela, muitas com muito menos dores. Mas houve dor, mas não houve sofrimento. No primeiro grande prêmio do Brasil que Ayrton Senna ganhou, houve um problema mecânico em seu carro e ele perdeu todas as marchas. E terminou as últimas voltas da corrida com apenas uma marcha. É quase impossível se conduzir um carro de Fórmula 1 com apenas uma marcha. E ele fez isso durante várias voltas.
E o seu sofrimento não era pela dor que ele sentia em todo o corpo, pelo esforço físico que fazia. A dor que ele sentia era pela possibilidade de perder o grande prêmio. Ele enfrentou a dor, ganhou o grande prêmio, sentiu dores, continuou sentindo dores, mas não sofreu um minuto pelas dores, porque aquelas dores o levaram a uma das grandes conquistas de sua vida. A nossa vida é assim. As dores sempre nos levam a grandes conquistas. Basta que nós saibamos utilizá-las em proveito próprio. Basta que nós saibamos excluir delas o quinhão do sofrimento e ficarmos apenas com a dor e a resignação. A dor é subjetiva, cada um de nós sente dor ou prazer na medida em que nos é possível sentir dor e prazer. Uma canção muito interessante composta por Caetano Veloso traz uma frase que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não podemos julgar a dor alheia, não podemos dimensionar a dor do outro, podemos dimensionar apenas a nossa dor, porque cada um de nós sofre ou sente a dor na medida em que lhe é possível sentir, na medida da sua evolução espiritual, na medida em que é mais ou menos sensível o organismo que ele carrega. Para mostrarmos que dor não traz sofrimento, temos também o exemplo desse homem fantástico chamado Jerônimo Mendonça. Talvez vocês todos conheçam esse mineiro, lá de Ituiutaba, que viveu 50 anos numa condição de bastante penúria. Jerônimo Mendonça era um jovem fogoso e alegre, como todos os jovens deveriam ser, e a maioria deles o são. Quando tinha 17 anos, descobriu que era um atleta, jogava futebol. Jerônimo Mendonça estava se revelando um craque de futebol, pelo menos desses de várzea, que nós conhecemos por aí, que são os mais bravos, porque jogam pelo prazer de jogar. E ele tinha uma compleição física muito interessante, era magro e forte, tinha uma volúpia muito grande em correr atrás da bola, mas também dedicava o seu tempo na igreja presbiteriana que ele frequentava. Fazia palestras, educava, ensinava. Quando sua avózinha morreu, ele resolveu buscar algo mais intenso. Buscou o espiritismo. E aos 19 anos, já participava das reuniões espíritas, ajudava a educar crianças e outras coisas mais. E Jerônimo Mendonça, ele por ser muito forte, muito vaidoso, era bastante tímido, mas era muito vaidoso, como todos os jovens de 17, 18 anos o são. E ele tinha o hábito de, em sua casa, sua humilde residência, quando ele ia tomar banho, que ele tirava a sua camisa, ele olhava para o espelho e via, naquela magreza que ele apresentava, os músculos protuberantes. E naquele tempo, não sei se vocês se lembram, havia um grande herói chamado Tarzan, o rei das selvas. Hoje existem tantos heróis que a gente nem sabe o número deles. Mas Jerônimo Mendonça gostava muito de assistir aos filmes de Tarzan. E ele gostava de olhar para o espelho, esticar os músculos e dizer assim: "Ei, Tarzan", como se ele fosse o exemplo do herói dos filmes. Isso ele tinha por volta de 17 anos, era pouco mais do que um menino. Um dia algumas dores começaram a acometer Jerônimo Mendonça e ele começou a procurar ajuda médica. Mas antes disso, ele estava assistindo a uma palestra espírita, num centro espírita, na última cadeira, porque ele era muito tímido, ficava na última cadeira. As pessoas mais tímidas, geralmente, gostam de buscar os últimos lugares, e ele fazia isso. Estava lá no fundo quando o orador, mediunizado, porque naquele tempo era comum nas casas espíritas, o orador fazer palestras mediunizado. Hoje em dia não se usa mais isso, não é mais conveniente. E o orador, em um determinado momento, quando estava terminando a sua preleção, disse para a plateia: "Eu trago aqui um recado para um certo Tarzan que está na plateia." Quando ele ouviu isso, ele percebeu que o recado era para ele. Mas ele sequer piscou o olho para que ninguém desconfiasse que o recado era para ele. E ele ouviu o recado que o espírito que se manifestava pelo palestrante deu a ele, esse recado que está aí no quadro. O espírito disse: "Vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé, muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge dentro de ti. Ainda que tiveres de verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores,
O que representará isso ante o amanhã glorioso do seu destino? Jerônimo Mendonça, a partir dali, começou a sentir dores atrozes de uma doença que o acometeu. Aos 19 anos andava de muleta. Pouco tempo depois estava em uma cadeira de roda. E bem jovem ainda, era transportado pelos seus amigos em uma cama ortopédica projetada para ele. Mas jamais parou de ser alegre, de trazer alegria às pessoas, de levar com bom humor a palavra de Jesus e do Espiritismo nas palestras que ele fazia, meio deitado, meio em pé, naquela cama ortopédica que o acolhia. Falar, ele sempre falou muito bem, durante todo o tempo que a vida lhe deu. E ele passou mais de 30 anos de sua vida jogado àquela cama ortopédica, mas jamais deixou de assistir show dos músicos que ele gostava, jamais deixou de viajar para fazer palestras espíritas e também para se divertir, jamais deixou de ir aos cinemas ou aos espetáculos de teatro, porque ele não aceitava deixar de viver, porque a cama ortopédica o impedisse. Jamais deixou de sofrer pelas atrozes dores que o acometeram durante quase toda a sua vida. Foi um exemplo de resignação para todos nós. Por isso que Kardec fala que o fardo é proporcional às forças. O fardo é proporcional às forças. O peso só é dado para quem pode carregar. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais uma vez ele fala de resignação. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Mas será que existe um antídoto para a dor? Algo que pode nos livrar do sofrimento provocado pela dor? Será que existe alguma coisa que pode nos afastar desse sofrimento? Sim, existe um antídoto para a dor, para o sofrimento provocado pela dor. O nome dele é paciência. Não existe outro antídoto para a dor. Não existe outra cura para a dor. Os analgésicos, as anestesias são paliativos, que muitas vezes têm um tempo breve. A paciência, disse Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério, a qualquer propósito. Qualquer coisa que eu quiser fazer na vida, a primeira coisa que eu tenho que ter é paciência. Se eu não tiver paciência, eu não vou ser capaz de fazer absolutamente nada bem feito. Eu não serei um bom marido, nem uma boa esposa, não serei um bom pai, não serei um bom empregado, não serei um bom patrão, não serei um bom subordinado, nem um bom chefe. Não serei um bom palestrante, não serei um bom evangelizador, nem um evangelizando. Nada que eu vou fazer no mundo eu conseguirei fazer se eu não tiver um pouquinho de paciência. A paciência traz esse condão em si de nos capacitar a qualquer coisa. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o pensamento do Espírito Lázaro, disse que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A primeira vez que lemos essa frase, não entendemos patavina do que Kardec queria dizer. Tivemos que ir a fundo, pesquisar o que ele queria dizer com consentimento da razão e consentimento do coração. O que Lázaro queria nos trazer com essa frase complexa, que depois percebemos que nada tem de complexa. Ora, a obediência é o consentimento da razão. Significa dizer o seguinte: existem coisas nesse mundo que eu preciso obedecer a quem me deu a ordem. Não adianta eu querer desobedecer, porque quem me ordenou tem poderes e conhecimento para isso. Quando Jesus nos disse, perdoa 70 vezes 7, eu posso até não concordar e falar, olha, perdoar eu não aguento perdoar, não vou perdoar de jeito nenhum. Eu posso até discordar, mas se eu tiver a minha razão no lugar, eu vou dizer assim, bem, eu não sei porquê, mas se ele falou isso é porque ele sabe o que está falando. A minha razão vai mandar eu obedecê-lo. Sede perfeitos é uma ordem
Para que eu quero ser perfeito? Não sei, mas se Jesus mandou é melhor obedecer. Porque o ditado popular já nos diz: manda quem pode ou quem sabe e obedece quem tem juízo ou precisa. E quando Jesus manda, nós devemos obedecer. Isso é a razão que nos diz isso. Quando Jesus nos orienta a fazer qualquer coisa, façamos, porque Ele sabe o que está dizendo. Isso significa obediência, é o consentimento da razão. Quando o meu patrão fala assim: Vanderlei, vai lá e faça isso. Eu falo: não concordo. Ele fala: não tem importância, faça assim mesmo. Eu vou lá e faço. Tenho 2 filhos, 3 filhos e uma mulher para criar. E tenho que criar a mim mesmo. Então eu obedeço. Isso é obediência, a minha razão me impele à obediência, desde que isso não fira os meus valores, logicamente. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, é aquele consentimento que eu dou porque não tem outra forma de agir. Quando uma coisa não tem solução, não adianta lutar contra ela. É a resignação. Jesus nos ensinou a resignação quando Ele voltou-se para o Pai e disse: Senhor, se for possível, passa de mim essa hora, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Isso não é obediência, isso é resignação. É deixar-se levar por uma condição que eu não tenho possibilidade de mudar. Não havia como mudar aquela situação. Por isso a resignação é o consentimento do coração. E aí vem aquele ditado que nos acompanha: o que não tem remédio, remediado está. Obediência para aquelas coisas que não vale a pena lutar contra. Não vale a pena lutar contra os ensinamentos de Jesus. O que Ele ensinou, temos que cumprir. Resignação é para aquelas coisas que não há possibilidade de lutar contra. Se está doendo, não vai ter jeito. Eu perdi uma perna, perdi um braço, perdi um ente querido. Não há como lutar contra isso. Eu preciso me resignar. Mas, quando Jesus dá a ordem: ama o teu próximo como a ti mesmo, mesmo que não concorde com isso, eu tenho que obedecer, porque aí vem a obediência. Se não é possível lutar contra, resignamos-nos. Se não vale a pena lutar contra, vamos obedecer. E aí nós vemos que a obediência e a resignação juntas vão gerar a paciência. Quando eu sei me resignar àquelas coisas contra as quais eu não tenho nada a fazer, e quando eu sei que eu devo obedecer àqueles que sabem porque estão orientando, é porque eu cheguei num ponto em que eu aprendi o caminho que vai me levar à paciência. Nós, a partir desse ponto, conseguimos entender a frase que Lázaro quis dizer. O que o Lázaro quis dizer quando nos afirmou que a obediência é o consentimento da razão, é a permissão da razão, e a resignação é a concessão do coração. Porque quem nos ensinou isso foi Jesus, o exemplo máximo da paciência, o exemplo máximo da obediência, o exemplo máximo da resignação. Foi Ele que nas situações mais terríveis soube ter uma palavra para apacentar as suas ovelhas. E quando sabia que não estaria mais junto ao seu rebanho, recomendou a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Porque ele não iria estar mais ali de corpo presente para fazê-lo. E quando no momento máximo da sua dor no alto do madeiro, ele que poderia, se quisesse, descer dali, porque fez prodígios muito maiores do que esse, pediu ao Pai que o livrasse daquilo se fosse possível, não pela dor física, porque essa ele estava pronto para cumprir, mas pela dor moral, de ver o mundo cometer aquele absurdo, de lembrar-se de que Judas havia acabado
de se matar, de que Pedro sofria profundamente por tê-lo negado 3 vezes, que os seus discípulos estavam espalhados por falta de um pastor. Isso fazia Jesus sentir dor muito mais profundamente do que os pregos e a lança que o torturavam. E é esse exemplo que devemos carregar conosco, quando as dores atrozes, suaves, leves ou de qualquer matiz atingir o nosso corpo frágil e perecível e espetar em nosso espírito o aguilhão da dor. Vamos buscar na obediência que Jesus nos ensinou e na resignação que ele exemplificou a força para termos em nós a dor sem termos a necessidade do sofrimento. Que o Mestre bondoso nos ampare e permita que nós continuemos nessa senda de confiança, servindo plenamente em seu nome. Muita paz para todos nós.